Muito bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Nas últimas aulas, eu mostrei para vocês reações de neutralização, né, reações ácido-base, e agora a gente vai trabalhar com mecanismos de reação, né, montar uma reação a partir de alguns dados e colher algumas informações que a gente tem a partir desses dados, né? E montar algumas referendos, algumas informações que nós vamos ter, que nós vamos encontrar, tá? E aí a gente vai começar com alguns exercícios. Então hoje a aula, né, vai ser de resolução de exercícios propriamente dito. Então observa aí. O biodiesel é um biocombustível, ou seja, é um derivado de fontes renováveis e pode substituir parcial ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo. Reações químicas entre lipídios e álcoois de cadeia curta produzem os ésteres de ácidos graxos constituintes do biodiesel. Um dos componentes do biodiesel produzido utilizando óleo de soja e metanol é o éster metílico, um ácido linoleico cuja fórmula molecular é o C19H34O2. Na combustão de 300 mols de C19H34O2, a quantidade de CO2 formada será. Então, vamos lá, vamos comentar esse exercício. Esse exercício, nada mais, nada menos, é do que uma organização, né, do que a gente estava comentando, que existem tipos de ácidos, né? Os ácidos orgânicos e os inorgânicos. E aqui, em específico, ele está trabalhando com um ácido orgânico, né? Não vou desenhar a fórmula desse ácido linoleico, mas ele é um ácido de cadeia longa, né? Porque tem 19 carbonos, então um ácido de cadeia longa. Mas, diferentemente do que nós estávamos trabalhando, aqui não é uma questão de reação de neutralização, e sim uma reação de combustão. Né? E combustão a gente já havia falado, a gente já havia trabalhado com reações de combustão. A gente sabe que uma reação de combustão ela é formada por CO2 e água. Né? Ela vai formar CO2 e água. E inicialmente a gente precisa de gás oxigênio, de O2. Né? Então, vamos levar tudo isso que a gente sabe agora para resolver este exercício, tá? Então, deixa eu levar vocês para a minha segunda câmera e começar a resolver o exercício com vocês, tá? Deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Então, o que nós sabemos? O que nós sabemos dessa reação? A gente sabe que essa reação ela foi preparada, né, com o ácido linoleico e foi dada a forma do ácido linoleico para a gente, que é o C19H34O2. Então a gente sabe a forma do ácido linoleico. E aí a gente sabe que é uma combustão. Então, se a gente sabe que é uma combustão, então mais O2, levando a formação, então, porque isso aqui é uma combustão, então leva a formação de CO2 mais água. Lembrem-se que a gente está trabalhando com uma reação de combustão, tá? Então, uma reação de combustão, ele não falou, mas provavelmente é uma reação de combustão completa. Então, se é uma reação de combustão completa, forma CO2 e água, como a gente já trabalhou no terceiro bimestre isso, né? Na verdade, foi no segundo, mas não tem problema, não tem importância nenhuma. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bem, a reação química já foi montada, já foi esquematizada. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos balancear ela, né? Lembra de balanceamento? Vamos retornar aqui. Pense em balanceamento como um prato, aquelas balanças antigas, né? Eu tenho até aqui, mas eu acho que não tem necessidade de eu mostrar para vocês, né? Mas lembrem da imagem da justiça, né? Da, da deusa da justiça que faz aquela medida, né? Então, gente, peraí, eu vou mostrar para vocês, é muito mais fácil de eu mostrar. Então, essa aqui que está na minha mão é a representação da deusa Tênis, a deusa da justiça.
né? E na mão dela, ela segura uma espada, né? Que significa a força, a rigidez, e na mão dela, na mão esquerda, representa a balança, né? Que ela vai julgar as coisas da forma justa. E aí o balanceamento, ele é mais ou menos a mesma coisa que essa balancinha de pratos aqui. Para gerar um equilíbrio, para as coisas ficarem iguais, o lado direito tem que ser igual, né? A massa dele tem que ser igual ao lado esquerdo. Não pode, em momento nenhum, os lados ficarem em desequilíbrio, tá? Então, para ocorrer uma reação balanceada, o lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo, né? Para ter o balanço de massa, tá? Lembrando que a gente está falando de massa, a gente não está falando de molos, porque às vezes os molos não batem, né? Os molos dos compostos. Linda essa minha história, né? Tem vários aqui. Só um minutinho que agora eu vou parar de novo. Então, continuando. Mostrei para vocês. Beleza, né? Agora contextualizei. Então, o lado direito da reação tem que ser igual ao lado esquerdo da reação. Não pode faltar, não pode passar elementos, né? Átomos, tem que ter a mesma quantidade. Então, a ideia de balanceamento químico é essa, tá? Não pode faltar elemento químico, tem que ter a mesma quantidade dos dois lados da equação. Então, vamos lá, vamos pensar. Vamos começar pelo carbono, depois vamos para o hidrogênio e por último a gente vai para o oxigênio. Ó, do lado direito da equação, eu tenho, lado esquerdo da equação, perdão, do lado esquerdo da equação eu tenho 19 carbonos. Do lado direito, eu só tenho um carbono. Então, eu vou utilizar um artifício matemático. Eu preciso de um número que multiplicado por 1 seja igual a 19. Ou seja, eu vou colocar o número 19. Beleza, os carbonos foram balanceados. Agora vamos para os hidrogênios, tá? Eu preciso de um número que multiplicado por 2 seja igual a 34. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um número 17, porque 17 vezes 2 é igual a 34. Então, eu utilizo o número 17. Tá? Beleza. Agora, observem o que vai acontecer. Esse 19, ele vai multiplicar o carbono. E esse 19 também vai multiplicar a quantidade de oxigênio. Esse 17 multiplica a quantidade de hidrogênio e ele multiplica também a quantidade de oxigênio. Se a gente for fazer ali uma observação, 17 vezes 2 mais 17 vezes 1, do lado direito da minha equação, eu tenho 55 oxigênios, né? Do lado esquerdo, eu tenho 2 mais 2, eu tenho 4. Perdão? Então, eu tenho 19 oxigênios, né, 19 vezes 2, mais 17 vezes 1. Somando esses dois aqui, eu vou ter 55 oxigênios. Do lado de cá, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 oxigênios, né? Ou seja, essa minha quantidade de oxigênios, ela não bate. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, novamente, realizar o processo de balanceamento. Agora, balancear a quantidade de oxigênio. Tá bom? Então, eu preciso de um número que multiplicado por 2 mais 2 seja igual a 55. Eu não vou encontrar, né? Porque eu, no caso, eu necessitaria de 53 mais 2, 55. Não existe nenhuma multiplicação por 2 que dê 53, que é um número ímpar. Então, o que eu faço? Eu utilizo um número decimal, como eu já ensinei para vocês. Então, eu coloco aqui o 26,5. Porque aí agora dá certinho o valor de 53, como a gente já tinha percebido. Então, 53 mais 2 igual a 55. Tá? Hoje está meio ruimzinho, né, o foco. Beleza. Então, o que agora eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse 26,5. Né? Não existe possibilidade de ter 26 moléculas mais meia molécula de O2. Isso é inviável. Então, o que eu faço?
eu faço uma multiplicação pela equação toda. Eu preciso de um número par que, multiplicando, né, eu tire todo esse valor decimal. Então, o que eu faço? Eu multiplico toda a equação por 2. Sempre vai ser assim? Não. Às vezes você pode fazer essa multiplicação por 4, por 6, mas sempre por um número par, né, para tirar esse número decimal. Então, realizando essa multiplicação, o que nós vamos ter? Deixa eu só copiar aqui novamente a equação. Então, C19, H34, O2 mais O2, levando a formação de CO2 mais água. Então, essa aqui é a nossa equação que nós estamos trabalhando. Multiplicando por 2, então aqui é como se tivesse 1, então vai ser 2 vezes 1, 2. 26,5 vezes 2, 53. 19 vezes 2, 38. 17 vezes 2, 34. Pronto, balanceamos. A equação está devidamente balanceada. Agora, vamos observar a estequiometria dessa reação. Tá? Observa que nós temos aqui 2 mols, levando a formação de 38 mols de CO2. Ou seja, vamos escrever isso aqui. 2 mols de C19H34O2 leva a formação de 38 mols de CO2. Só que eu não estou trabalhando com 2 mols. Lembra lá do exercício? O exercício falou que a gente está trabalhando com 300 mols. Então, 300 mols de CO2, de C19H34O2, vai formar quantos mols de CO2? Essa que é a nossa relação estequiométrica. Realizando aqui uma multiplicação cruzada, tá? Uma regra de 3 simples, a gente percebe que vai ser 300 vezes 38 e 2 vezes x. Então, 2x é igual a este valor aqui. X é igual dividido por 2. X é igual a 5.700 mol de CO2. Pronto. Tá? Então, o que é que ele queria saber aqui? Ele queria saber o seguinte: quantos mols de CO2 vão ser produzidos? Para a gente chegar a definir quantos mols de CO2 são produzidos, a gente tem que montar a equaçãozinha bonitinha, bem organizada. Tá? Ah, professor, mas é muito grande essa equação, só para a gente definir isso aqui? Sim. Tá? Mas percebam que é uma receita de bolo. Organiza, monta a equação, depois balanceia a equação, faz a relação estequiométrica, né, de quanto para quanto, e faz uma regra de 3 simples. Bom, vamos passar para o próximo exercício. Para o tal, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Só um momento. Próxima questão. Então vamos lá. Em viagens espaciais, tanto o óxido de potássio quanto o hidróxido de lítio, uma base muito forte, podem ser usados para controlar a concentração de CO2 no ambiente de acordo com as duas equações a seguir. Então, novamente, na equação, vamos verificar se está tudo balanceado, se está tudo certinho. Deixa eu
dar um zoom aqui para melhorar a nossa visualização. Então, vamos lá, dando um zoom. Vamos lá. O óxido de potássio mais o CO2, formando o carbonato de sódio, carbonato de potássio, perdão, mais a molécula de O2. Nós vamos verificar se está tudo balanceado. 4, 2 vezes 2, 4, 2 carbonos, tá tudo ok, tá tudo certinho. O hidróxido de lítio mais o CO2, formando o carbonato de lítio mais água. Vamos verificar também se está tudo balanceado. 2, 2, 1, 1, é ok, está tudo balanceado. 2 hidrogênios, está tudo balanceado. Então vamos. Assinale a alternativa correta, assinale o que for correto, então tem mais de uma alternativa. O óxido de potássio é um óxido iônico e o oxigênio apresenta um número de oxidação igual a meio. Então vamos observar aqui, ó. Nós temos aqui o óxido de potássio. Muito bem. Forma uma ligação iônica. Como que a gente sabe que é uma ligação iônica? Lembra de ligações? Então, nós temos ali um elemento do grupo 6, mais o potássio, que é do grupo 1. Né? Então, se a gente tem ali um potássio que é do grupo 1 e o oxigênio que é do grupo 2, pela ligação não bate, né? O oxigênio, a gente está passando um oxigênio, né? A gente não está passando um oxigênio e não tem ligação suficiente. Então, logo, cada oxigênio não pode ter um número de oxidação igual a 2. Então, ele tem que ter um número de oxidação igual a meio. Porque como o potássio é do grupo 1, então ele só tem um elétron para fornecer. Meio mais meio, 1. Então, beleza, tá ok. O CO2 é classificado como um óxido ácido, pois reage com uma base LiOH formando sal e água. Vamos verificar lá em cima? Ó, lembra das equações de Bronsted-Lowren que nós temos lá? Então, isso aqui seria uma base, esse aqui seria um ácido, né? Então, ele fornece um cátion para cá, fornece um ânion para cá, então, correto, é isso mesmo, formando sal e água. 1 kg de KOH remove mais CO2 do ambiente do que 1 kg de CO2, como mostrado na reação estequiométrica das duas relações. Então, vamos verificar. 1 kg de KOH, ó, 4 KOH consome 2 CO2. 2 CO2, 2 LiO consome 1. Então, a relação é de 4 para 2 e a outra é de 2 para 1. Né? Então, se a gente for observar, aqui é o contrário. O hidróxido de lítio remove mais CO2 do que o hidróxido de potássio. Não, o óxido de potássio, desculpa. Né? Como a relação é de 4 para 2 e a outra é de 2 para 1, então a gente percebe que para remover dois hidróxidos... Peraí, agora eu tenho que observar isso aqui certinho. 4 para 2. Se eu dobrar, vai ser 8 para 4. Se eu dobrar, vai ser 4 para 2. É isso mesmo, tá certo. A relação tá certa. Tá? Então, 1 kg de KO2 vai remover mais do que LiOH. Ao reagir 1 kg de LiOH com 4 kg de CO2, o hidróxido será o reagente limitante da reação. Agente limitante é aquele que vai limitar a reação, aquele que está em menor quantidade. Se eu coloco 4 kg de LiOH e 1 kg de LiOH e 4 kg de CO2, vamos observar aqui. Se eu colocar 1 disso aqui e 4 disso aqui, o LiOH ele vai estar agindo como reagente limitante. Ele vai estar limitando a reação, porque ele vai estar em menor quantidade. Logo, essa também está correta. Ambas as reações podem ser classificadas como reações de oxidação? Não. Elas podem ser classificadas como reações de ácido e base. Tá bom?
Muito bem, então, isso aqui envolveu um pouquinho de reação de neutralização, só que não teve cálculos, era só análise, tá? Próxima aula, né? Na próxima aula, na nossa aula de 950, a gente vai trabalhar com mais exercícios de reação de neutralização e eu acho que a gente vai conseguir entender melhor essas possibilidades que a gente tem, tá bom? Um forte abraço para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau!